Hoje vamos falar de uma grande santa que foi leiga católica de Roma. Tornou-se conhecida como Romana pelo seu amor ao Papa de Roma, enquanto havia outro em Avignon, na França. Tal como Santa Catarina de Sena, que havia morrido há 11 anos antes de seu nascimento, Santa Francisca Romana será um dos grandes pilares da fé em tempos de crise. Nascida em 1384, Francisca pertencia a uma rica família de patrícios romanos. Seus pais, Paulo Bussa de Leone e Jacovella de Brofedeschi, proporcionaram-lhe uma primorosa educação cristã. Desde a mais tenra idade, acompanhava a mãe nas práticas de piedade, como abstinências, orações, leituras espirituais e visitas à igreja onde pudessem lucrar indulgências. Frequentava muito a Basílica de Santa Maria Nova, a preferida de sua mãe, confiada aos monges beneditinos em Monte Oliveto. Ali Francisca começou a receber, ainda criança, direção espiritual de Frei Antônio de Monte Savello, com quem se confessava todas as quartas-feiras. Aos 11 anos, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus pelo voto de virgindade. Sua inclinação para a vida monástica se fez notar quando, a conselho do diretor espiritual, para provar a autenticidade de sua vocação, começou a praticar em casa algumas austeridades próprias a certas ordens religiosas femininas. Seu pai, porém, opôs-se a esses infantis projetos, pois ela estava já prometida em casamento a Lourenço Ponziani, jovem de nobre família, bom caráter e grande fortuna. Quando em 1400 nasceu seu primeiro filho, João Batista não duvidou em deixar algumas de suas mortificações e exercícios piedosos para melhor cuidar do menino. Ao carinho materno unia a firmeza da boa educadora, corrigindo em suas infantis manifestações de teimosia, obstinação e cólera, sem nunca ceder às suas lágrimas de impaciência. Foi modelo de mãe, igualmente para João Evangelista e Inês, que nasceram alguns anos depois. Mesmo sendo filha de pais ricos, Francisca não deixava-se levar pelas honrarias, pois havia recebido o nome de Francisca pela devoção de seus pais ao grande Francisco de Assis. Parecia que Francisca trazia aquele espírito de pobreza e desprendimento para a nobre Roma. Mesmo que seu esposo fizesse questão de Francisca possuir belos vestidos e colares, obediente ao esposo assim o fez, sem perder o espírito de pobreza que impulsionava o seu coração. Por debaixo de seus vestidos, traziam todo remendado, a fim de lembrar o espírito de Francisco. Apesar de não possuir muitas peças de roupas, como sempre observava o seu esposo, hoje em dia, quantos maridos sofrem pela vaidade de suas mulheres, e boa soma de dinheiro serve para ornar um único corpo que será destruído pelos vermes. Não há erro em se vestir com decoro e bom gosto, pois isto se trata do dever da mulher para com o esposo, tornando-se atraente aos olhos do seu amado, mas sem perder aquela brisa do espírito que sopra aos pés de nossos ouvidos. Ai de vós, ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Francisca é o modelo mais preciso para uma mulher católica de nossos tempos. Pobre e mística, mãe e contemplativa, trabalhadora com os afazeres domésticos e, ao mesmo tempo, visitada pela Virgem ao lado do seu divino menino. A vida ascética de uma mãe não pode se distanciar da mística divina que lhe é exigida por Deus. Tal como os filhos reclamam comida para a mãe, esta deve se lembrar que Deus fez-se criança e está a dizer-lhe que tem fome do seu amor. Você que é uma mãe católica, nunca deixou de prestar socorro aos seus filhos, pois o amor fazia com que a fome deles fossem a sua, e da mesma forma deves tratar para com Deus. O mesmo Deus que tem fome do seu amor quer ver crescer dentro de ti a mesma fome de amor por Ele. O mundo moderno ensinou à mulher o tal direito do trabalho,
onde o sexo feminino encontraria a liberdade do homem pela submissão a outro homem, que não é o seu esposo, e sim o seu patrão. Esta liberdade, pregada por um mundo perverso, se tratava da libertação do seu próprio marido, pois esta era a agenda que devia ser aplicada imediatamente após o estrago sexual da década de 60 na Revolução Sexual. Era preciso colocar abaixo o matrimônio católico e não havia outra forma, senão a imagem feminina. Quando falamos de casamento, sem dúvida que o cerne do mesmo seja a maternidade. Não haveria outra forma de levar a cabo a destruição social que mundanizar as mães e estas adquirirem verdadeiro horror à vida ascética de uma mãe católica. Nada de filhos e muito menos obedecer ao marido. Assim, todo o Ocidente, por mais suntuoso que se encontre, como as maravilhosas ruas de Roma e a encantadora Champs-Élysées de Paris, porém invadidas pelos orientais que ameaçam apagar toda uma história civilizacional. O que é Roma, Paris, Barcelona, se não houverem mães a perpetuarem os filhos destas ruas? Se não houverem mães, estas ruas ficarão desnudas e de nada servirão o esplendor da Torre Eiffel e de Pisa, se amanhã não haverão franceses e italianos para contarem às gerações vindouras a história da grande mãe que é a pátria. Eis que estamos dentro de uma geração alucinada por shoppings e compras, como se a vida material fosse eterna e a eternidade uma utopia. Não há problemas gastar fortunas com cães nos pet shoppings ou com criações de cavalos em uma fazenda, mas a possibilidade de ter 4 ou 5 filhos seria o mesmo que uma peste a invadir o interior de uma casa. Avós que ficam escandalizados por ter ganhado o 5º neto de um filho católico. Não demora para o filho ouvir um sermão de toda a família e ter que seguir adiante, como um navio quebra-gelo, diante o maior ameaça nacional, que é a mentalidade contra a vida, crescente dentro dos lares de nosso Brasil. O gênio de uma Francisca romana tem que tomar as mulheres católicas, estas se tornarem desapegadas da vida e dos erros que faziam a ruína de Roma. Santa Catarina, ao lado de Francisca Romana, 2 leigas que fizeram bispos e padres recobrarem o olhar sobrenatural do que é ser romano. Não apenas ter a honra de participar do clero de Roma, mas antes a consciência de saber que aquelas terras estavam regadas de sangue dos mais fiéis católicos que já pisaram esta terra, que foram os mártires. Talvez você pense consigo mesma, diante da crise do mundo e da igreja, o que eu posso fazer? Uma simples mãe de família? Santa Francisca quer vos ensinar que a santidade no lar é o que mais precisa a Santa Igreja nestes momentos de pobreza espiritual. Se forem santas, não tenho dúvida que todo um país será mudado por casas que estarão abarrotadas, como era a casa de Francisca. Pobres, clérigos, leigos, doentes. E assim parecia retomar as suas origens a Igreja de Roma, quando os papas celebravam missas nas casas das senhoras romanas por causa da perseguição. A santidade deve voltar a crescer nas famílias, pois esta seria uma forma pedagógica do Divino Espírito a ensinar para nós padres, que não trabalhamos em uma empresa como gestores e funcionários, mas antes em uma família sobrenatural, alimentada pelo divino amor do coração de Jesus. Santa Francisca Romana deseja ensinar às mulheres católicas que, antes de tudo, o lar deve ser a casa de Deus. E esta deve ser alimentada, antes de tudo, pela oração. As orações vocais bem feitas
são o início da vida de perfeição. Santa Francisca, quando aprendia a ler o latim, língua falada em seu tempo em Roma, logo se pôs a recitar o ofício da Virgem, e depois vieram outras devoções ligadas à paixão de Cristo. E assim santificava-se pelas orações vocais, pelos hinos que gostava de entoar aos céus, unida a miríades de anjos. E a oração vocal faz aumentar cada vez mais o fervor, a devoção, a atenção e a meditação, os mistérios que nos trazem a humanidade de Cristo. Visitava diversas igrejas em Roma, por terem muitas. Ali ficava na companhia de Jesus, escondido. Quando existem igrejas belas, torna-se mais recolhido o espírito cristão. Aquelas maravilhas faziam crescer em Francisca o desejo por Deus. Quando frequentava as missas, memorizava toda a homilia do sacerdote, com 6 anos, e reproduzia em casa para os seus pais. Praticava todos os dias o exame de consciência, utilizando após estes instrumentos para disciplinar o corpo pelos deleites permitidos ao longo do dia. Ela tinha o forte desejo de se fazer monja e, por isto, conseguiu adequar em seu lar aquela sacralidade dos ambientes monacais. O silêncio imperava naquela casa e sempre se punha a queimar aos pés do crucifixo uma vela benta a indicar que Cristo ali reinava. É preciso lembrar que Francisca foi uma mulher alegre e sabia conversar acerca de coisas engraçadas, mesmo nos momentos difíceis. Esforçava-se por agradar ao marido, aos sogros, aos cunhados, tal como uma senhora da nobreza de Roma. Sabia fazer lindas mesas para estarem juntos em família, e boas risadas eram dadas naquela casa romana. As famílias devem recuperar o convívio à mesa. Estes momentos são únicos, formam os corações dos filhos e os arrancam dos amores mundanos. Devem ter amizade para com os pais e não apenas cobranças, como é natural do Senhor para o servo. A união entre os pais com os filhos são verdadeiros muros a protegê-los das propostas sedutoras das falsas amizades. Ao mesmo tempo que Francisca tinha visões do purgatório, do inferno, de Cristo e dos santos, era uma esposa afável e simples, onde a paz sobrenatural se fazia sentir no cuidado com cada membro da casa, como ao próprio Jesus. Os filhos de Francisca percebiam quanto sua mãe era respeitada pelos clérigos e nobres cristãos. Não ignoravam que ela tinha Deus em sua alma e de tudo o que vivia ao lado de Cristo. Hoje, nesta meditação, falamos só um pouco de Francisca em relação aos problemas atuais que vivemos dentro de nossa sociedade. Seja apenas um aperitivo para aquelas mulheres católicas, a fim de conhecerem esta vida tão cheia de Deus. Esperando em Cristo que no Brasil surjam muitas franciscas que desejam Deus acima de tudo e a salvação dos filhos como primeiro projeto. Que Deus santifique as mães católicas para o progresso da nação brasileira. Santa Francisca Romana, rogai por nós.